Muitos homens reclamam do volume do seu sêmen, que o sêmen tem diminuído a cada dia que passa. Eles ejaculam volumes cada vez menores. Mas por que isso acontece? Eu sou Hélio Arão Júnior, sou médico urologista, especialista em doenças renais, com ênfase no cálculo renal, na uro-oncologia e na andrologia. Fica comigo que eu quero te explicar por que isso acontece. Mas antes eu quero te convidar, se ainda não te convidei, a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, sugestão, comentário, para que esse vídeo possa ter alguma relevância e alcançar outras pessoas. Aproveita também, já encaminha lá para o seu amigo, para o seu familiar, né, que pode ser beneficiado com esse conteúdo. Quero te convidar ainda, se você ainda não se inscreveu lá no meu canal do Instagram, é @drhelioaronjunior. Lá eu tenho um canal onde eu trago informações diferentes dessa que nós colocamos aqui no YouTube, e nós temos uma caixinha de perguntas toda quinta-feira, e com dúvidas que são colocadas lá, eu gravo o conteúdo que nós usamos aqui no YouTube para trazer a informação para você. Bora pro vídeo? Olha só, quando nós falamos de diminuição do sêmen, nós temos que entender que acontece algum mecanismo que vai atrapalhar essa saída do sêmen. Então ele pode acontecer por 3 mecanismos. Ou está produzindo uma quantidade insuficiente, ou está obstruído, está produzindo normal e não está saindo, ou esse sêmen está saindo para o lugar errado, ou seja, ele está voltando para a bexiga. Então são esses 3 mecanismos que acontecem, né, para que o seu esperma diminui de volume, para que o seu sêmen diminua de volume. Ou está produzindo pouco, ou está obstruído, ou está saindo para o lugar errado. Quais são as doenças que afetam e que geram essas condições? Bem, a primeira causa que nós sabemos que reduz o volume do sêmen é a idade. Nós sabemos que após os 40 anos de idade, existe um declínio na produção hormonal, existe um declínio na produção dos líquidos que acompanham a ejaculação, os líquidos seminais que são eliminados nas glândulas acessórias do trato urinário e do trato genital masculino. Então o que acontece? Após os 40 é normal, é comum que o homem tenha uma diminuição fisiológica no volume do sêmen. E alguns vão diminuir mais rapidamente e outros mais lentamente. Isso depende de alguns fatores, né, genéticos de cada indivíduo, bem como da produção hormonal que esse cara tem. Claro que quem está num peso adequado, quem pratica uma atividade física, né, quem tem uma vida mais saudável, vai produzir hormônio mais tempo e vai ter um volume seminal, né, fisiológico reduzido de forma mais lenta. Aqui eu estou falando daquilo que é fisiológico. Todos os homens vão diminuir esse volume por conta da idade. Segunda causa de redução do volume seminal são os homens que têm frequência sexual muito elevada. Tem homens que têm relação 2, 3, 4 vezes por dia. E é claro que não existe uma produção que acompanha um volume de ejaculado muito elevado. Tem homens que chegam aqui no consultório: doutor, eu queria ejacular muito, igual aquele cara do filme pornô. Aí o cara fala para mim: olha, eu tenho uma frequência sexual de 3 a 4 relações por dia. Não existe ninguém que consegue produzir esse volume. É impossível que você tenha um grande ejaculado com uma frequência tão elevada de relações sexuais. Portanto, a frequência aumentada acaba sendo uma causa de diminuição do volume do ejaculado. E isso não é uma doença, assim como o envelhecimento também não é uma doença. São causas fisiológicas que geram uma diminuição do volume do ejaculado. E é claro que não dá para comparar a sua ejaculação, você com 40, de um rapaz com 18 anos, né? Porque a produção dele acaba sendo um pouco maior pela questão hormonal que nós já dissemos. Aqui nós vamos falar da terceira causa de diminuição do volume do ejaculado. Essa causa aqui entra naquele grupo de doenças que envolve uma diminuição da eliminação do sêmen por algum motivo. São os medicamentos. Medicamentos principalmente para a próstata. O que o medicamento para a próstata faz? Ele acaba fazendo com que você tenha uma ejaculação retrógrada. Ou seja, parte do seu sêmen é ejaculado para fora, e você percebe, e uma parte desse sêmen é ejaculado para dentro, volta para dentro da bexiga, e depois você vai eliminar ele na primeira micção. O uso de anabolizantes. Anabolizantes, eles causam uma atrofia testicular e uma diminuição do volume das vesículas seminais. Nesse caso, a diminuição da eliminação do sêmen ocorre porque existe uma diminuição da produção. Alguns antidepressivos também diminuem a produção dos líquidos seminais. Também é causa da diminuição do volume do sêmen. Ou seja, são medicamentos que vão interferir no volume que você ejacula. Uma causa muito comum, é a quarta causa que eu cito aqui com relação à diminuição do volume do ejaculado, são as cirurgias prostáticas, né? Quando você faz uma remoção total da próstata,
aí você vai secar o seu sêmen, não vai haver mais ejaculação, ela vai ser uma ejaculação seca. Você vai ter orgasmo, mas não tem eliminação dos líquidos seminais, ok? Mas a cirurgia para doença benigna pode acontecer ainda do homem ejacular líquido seminal, porém em menor quantidade, porque esse líquido acaba fazendo o mesmo sentido de quando nós usamos o medicamento para o tratamento da doença benigna. Ele acaba voltando para dentro da bexiga. Então essa é uma das causas de diminuição do volume espermático, cirurgias da próstata. Mas existem outras cirurgias que também podem diminuir o volume do ejaculado. Por exemplo, as cirurgias que se fazem uma linfadenectomia pélvica, porque todo o processo de emissão do espermatozoide, do processo de ejaculatório, envolve os nervos da região sacral, os parasimpáticos e os simpáticos. Quando você remove ali os linfonodos, você vai estar atrapalhando essa inervação. Então é comum que haja uma diminuição ou uma redução total do ejaculado. Isso acontece nas cirurgias, por exemplo, para tumores de cólon, isso pode acontecer nas linfadenectomias que nós fazemos para tratamento dos tumores de testículo, ou seja, toda cirurgia que envolve uma remoção dos linfonodos pélvicos, corre-se o risco de diminuição do volume do ejaculado. Então, falei de cirurgia da próstata, agora estou falando das cirurgias retroperitoneais. E eu quero também falar de uma outra condição que é o trauma raquimedular, seja por acidente, seja por uma violência, um tiro que machuca, que lesa a coluna vertebral. Aí o processo de emissão do espermatozoide, em alguns casos, pode ser prejudicado e as pessoas que têm esse problema acabam ejaculando volumes bem menores, Então, é uma das causas de diminuição do volume do ejaculado. Uma outra doença, e por último, essa é a sétima causa de diminuição do volume do ejaculado, é o diabetes, porque o diabetes ele afeta a condição neural, o estímulo nervoso para o seu genital. Tudo aquilo que afeta o estímulo nervoso, nós falamos aqui dos traumas medulares, falamos aqui das cirurgias retroperitoneais, mas o diabetes também afeta a emissão do espermatozoide. Então é comum que o diabético também tenha uma diminuição do volume do ejaculado. Então nós falamos aqui de 7 grupos de doenças que causam diminuição do volume do seu sêmen. Essa é uma questão muito corriqueira aqui no consultório. O homem vem, olha, doutor, eu quero aumentar o volume do meu ejaculado, mas eu estou tomando um remédio para a próstata. Quem toma remédio para a próstata fatalmente vai ter um volume ejaculado reduzido. Às vezes o cara vem aqui, ele teve um acidente, ele é tetraplégico ou paraplégico, ele tem um volume do ejaculado diminuído, apesar de que ele consegue ter uma ereção reflexa, mas ele tem um volume do ejaculado reduzido. Ou às vezes ele tem uma idade mais avançada e ele quer continuar tendo ejaculação igual ele tinha quando ele era mais jovem. É claro que isso vai diminuir por conta da questão da idade. Tem como melhorar nesses casos? Em alguns casos a gente dá uma medicação que estimula a produção do volume seminal, mas nem sempre isso é possível, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostou, já se inscreve. Se ainda não se inscreveu, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão e encaminha para o maior número de pessoas possíveis, para que esse vídeo possa alcançar as pessoas e o YouTube acabe entendendo, através do seu algoritmo, que esse vídeo tem relevância, ok? Eu te espero no próximo.